Hello, people! Tudo bem com vocês? Segunda live do dia, porque a minha primeira live foi lá na escola. Hoje eu me arrumei todinha junto com vocês, junto com as minhas borboletas lá no meu jardim, que é a Escola para Influenciadora, que eu fiz o meu skincare junto com as minhas alunas, fiz essa maquiagem que na verdade é protetor solar. Enfim, se vocês quiserem ver depois como eu faço pra me arrumar todos os dias, é só vocês irem lá e assistirem a live na escola, tá bom? Bom dia pra todo mundo que tá entrando. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, tia Márcia. Saudades da tia. Bom dia, Áquila. Bom dia, Barbosa. Bom dia, Edileuza. Bom dia, bom dia, bom dia, gente. Vamos pegar a Bíblia. Peguem a Bíblia de vocês. Hoje a gente vai ler Gênesis 19. Gênesis 19. Então vamos lá. Todo mundo junto para esse momento especial de aprendizado, de adquirir um hábito da leitura. Então, bora lá. Capítulo 19 de Gênesis, que é: Ló recebe em sua casa 2 anjos. Então, bora lá. Ao anoitecer, vieram 2 anjos a Sodoma, cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. E disse-lhe: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Bom dia, Su, tudo bem? Bora lá, estamos lendo Gênesis 19. Bom dia, Jennifer. Gênesis 19, abre sua Bíblia, estamos lendo no versículo 3 agora. Instou-lhes muito e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar pães asmos e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços quanto os velhos. Sim, todo o povo, de todos os lados, chamaram por Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram na tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Saiu-lhe então Ló à porta, fechou-se-a após si, e disse-lhe: Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vô-las trarei. Trarei-as como vos parecer, porém nada façais a esses homens, porquanto se acharam sob proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: Retira-te daí, e apresentaram: Só ele é estrangeiro, ele veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. Versículo 11 do capítulo 19 de Gênesis, para quem entrou agora. Então, bora lá. E feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então disseram os homens a Ló: Tens aqui alguém mais dos teus genro e os teus filhos e tuas filhas, todos quanto tens na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: Levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e as tuas 2 filhas, que aqui se encontram,
para que não pereça no castigo da cidade. Versículo 16 do capítulo 19 de Gênesis. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão, e ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: assim não, Senhor meu, eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que se mostraste, salvando-me a vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me acompanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto para que qual eu possa fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá, porventura? Não é pequena? E nela viverá a minha alma? Disse-lhe: quanto a isso, estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer, enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome dessa cidade. Aí vem o versículo 23, que é a destruição de Sodoma e Gomorra. Saiu o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. E subverteu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores da cidade, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado, Abraão, de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu que a terra subia fumaça, como a fumaça de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão, e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu a cidade que Ló habitara. Aí aqui começa... no versículo 30, a origem dos Moabitas e dos Amonitas, que ainda faz parte do capítulo 19. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar. E habitou numa caverna, com ele as 2 filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de nossa terra. Vem, façamo-nos beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a decência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita mais nova: deitei-me ontem à noite com o meu pai. Demo-lhes de beber também essa noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a nossa descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova se deitou com ele, sem que ele se notasse, nem quando ela deitou, nem quando se levantou. E assim as 2 filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz a um filho e lhe chamou de Moabe, e é o pai dos Moabitas, até o dia de hoje. E a mais nova também deu à luz a um filho, e lhe deram o nome de Ben-Ami. É o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Aqui eu sempre leio junto com vocês os estudos dos versículos, né, que tem aqui nessa Bíblia de Estudo. Então, no versículo 1 do capítulo 19, fala os 2 anjos, né, que chegaram até a casa de Ló. Dos 3 visitantes de Abraão, um era uma teofania de Javé e os outros eram 2 anjos. A posição de Ló à entrada demonstra sua destacada posição social em Sodoma. Ele não morava mais em uma tenda às margens da cidade, mas havia se estabelecido no centro dessa sociedade iníqua. No versículo 5 do capítulo 19, fala que Ló ofereceu as suas filhas virgens, porque o povo, né, os homens daquela cidade, queriam os 2 anjos que chegaram na casa de Ló. E ele falou: meu Deus do céu, é anjo do Senhor, eu não posso entregar ele.
eles dois na mão desses homens. Eu entrego tudo. Eu vou entregar minhas filhas, mas não mexam com os servos de Deus que estão dentro da minha casa. E aí fala aqui no estudo, o fato de Ló oferecer suas filhas virgens não deixa dúvida quanto ao caráter sexual dessa proposta. Perversões sexuais era comum na cultura cananeia e em rituais religiosos. Ló reflete em sua própria moral a influência de Sodoma. A violência sexual é condenada em Gênesis 34, assim como toda a história do Antigo Testamento. Ló não é resgatado por causa da sua própria virtude, mas por causa de seu relacionamento com Abraão. Aqui no versículo 11 fala sobre a cegueira que aqueles anjos, implantaram sobre aquele povo que queria adentrar a sua casa. Cegueira. A palavra hebraica usada para cegueira é comum e ocorre apenas mais uma vez ao referir-se à perda da visão causada por Deus. Pode também ter a conotação de ofuscado, como a experiência que Saulo teve na estrada de Damasco. No versículo 14 fala dos genros de Ló. Genros, fica claro se Ló tinha outras filhas casadas que permaneceram na cidade com seus maridos, ou se esses, aqui fala que não fica claro, se Ló tinha outras filhas casadas que permaneceram na cidade com seus maridos, ou se esses eram seus futuros genros prometidos às suas filhas virgens. Aqui no versículo 24 fala do enxofre e do fogo. A região do Mar Morto é abundante em petróleo, betume, sal e enxofre. O uso que o Senhor fez desses elementos para construir as cidades de Sodoma e Gomorra ilustra o juízo devastador de Deus. No versículo 31 fala sobre as filhas de Ló, a interposição da história de Ló entre as promessas de Deus e Abraão. E o nascimento de Isaac destaca a preservação de uma linhagem genealógica para o patriarca por parte de Deus. A descendência de Ló, o parente mais próximo de Abraão, estava corrompida, e a corrupção dessa linhagem consanguínea tomou o nascimento de Isaac imperativo. Os filhos e as filhas de Ló. Moabe, nosso pai, e Ben-ami, filho de meu parente, eram filhos de Ló com suas filhas, os moabitas e os amonitas. Posteriormente introduziram em Israel dois dos mais abomináveis falsos deuses do Antigo Testamento. O moabita, Baal-Penor, o deus do sol, e o amonita Moloque, que era adorado por meio de sacrifício de crianças. Olha só, quando a gente começa a entender a história, ler os estudos, a gente começa a entender tudo. Porque quando a gente tá lá na frente, quando Moisés sai com o povo do Egito, eles vão guerrear contra os moabitas, contra os amonitas. Aí a gente fala, gente, da onde surgiu esse povo? Olha da onde surgiu aqui. As filhas de Ló conceberam do seu próprio pai. Uma teve um filho que vai surgir a nação de Moabe, e a outra teve um outro filho que vai nascer a nação de Amonita, né? Cadê? É Moabita e Amonita. E tem mais uma coisa aqui pra gente encerrar esse devocional de hoje, que é o estudo sobre a esposa de Ló. Como é uma Bíblia da mulher, eu vou ler junto com vocês aqui. A esposa de Ló, porque ela ficou como uma estátua de sal, né? Ela olhou para trás, o anjo falou, não olhes para trás, a gente tem que sair, vazar dessa cidade aqui, que vai pegar fogo em tudo, vai destruir tudo, então bora. E aí ela ficou olhando para trás, então a gente vai ler aqui o estudo sobre ela. A esposa de Ló, uma mulher desobediente. Embora Ló fosse um homem rico e influente, as escrituras não registram o nome de sua esposa ou qualquer outra informação sobre a ascendência ou família. No entanto, pelas indicações, sua esposa, que era uma mulher materialista e mundana, certamente falhou na educação espiritual da família, pois suas filhas se casaram com homens de Sodoma e praticaram incesto com o próprio pai. A esposa de Ló não precisava morrer. Foi-lhe oferecida uma escolha: obedecer e viver, ou desobedecer e morrer, buscando os prazeres do mundo. Não está registrado onde Ló a conheceu ou quando se casaram, mas sabemos que tinha duas filhas.
O sequestro da família de Ló deve ter incluído sua esposa, e ela provavelmente estava entre as pessoas resgatadas por Abraão, pois este trouxe de novo todos os bens e também a Ló e seus sobrinhos, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Isso significa que ela talvez tenha ouvido o testemunho de Melquisedeque sobre Deus. Em outras palavras, estava ciente do Senhor e do seu relacionamento com Abraão. Mas o estilo de vida de Sodoma teve uma forte influência sobre ela. Sodoma era uma cidade sofisticada que oferecia uma grande variedade de oportunidades culturais. A imoralidade tinha alcançado o mais baixo nível de perversão sexual quanto ao termo sodomizar. Derivou do nome da cidade. Ló, embora chamado de homem justo, parecia também não estar enredado pela influência de Sodoma. Ele escolheu criar sua família em Sodoma, mesmo sabendo da depravação daquela cidade. Ainda assim, o Senhor enviou mensageiros para resgatar aquela família de suas próprias escolhas destrutivas. Deus queria salvar a esposa de Ló e enviou anjos para avisá-la, escoltá-la e, por fim, tirá-la do perigo. Não sabemos se ela compreendeu exatamente o que ia acontecer em Sodoma, mas ser escoltada por anjos daquela maneira certamente alertou que algo sobrenatural aconteceria ali. A destruição muito provavelmente começou com um violento terremoto que ateou o fogo nos gases e no enxofre. Brasas caíram ao redor dela. Embora tenha seguido seu marido para fora da cidade, ela se comportou como uma israelita no deserto, que, no seu coração, voltaram para o Egito. Da mesma forma que eles, também foi destruída. A esposa de Ló personifica a clássica sabedoria, porque onde há o teu tesouro, aí está também o seu coração. Jesus usou como exemplo de alguém que começou no caminho certo, mas olhou para trás, porque não estava completamente disposta a desistir de seus velhos caminhos para seguir a Deus em obediência. E esse capítulo a gente encerra aqui, o capítulo 19 e todo o estudo dele. E a gente tira de lição que, igual no capítulo de ontem que lemos aqui, o que Deus quer de verdade da gente é obediência. E o mais incrível de tudo é que Deus, ele não só quer a obediência, mas como ele proporciona que sejamos obedientes. Porque ele foi até aquele lugar, ele livrou aquela família, ele escoltou aquela família, tirando daquela cidade, ele instruiu, falando o que aconteceria, ele livrou daqueles homens maus que poderia ter entrado naquela casa e abusado de todos sexualmente ali. Ele fez todo esse livramento, todo esse cuidado com toda a família, e mesmo assim, a chefe da casa, né, a mulher da casa, a rainha da casa, olhou para trás e ficou para trás. Ela deu um péssimo exemplo para suas filhas, que ainda bem que não olharam para trás, mas a gente vê uma educação deturpada ali, e que através daquela família teve uma linhagem que trouxeram os deuses para aquele lugar, tanto os amonitas quanto os moabitas, que depois vão complicar tudo lá na frente, né? Que vão perverter muitos povos, que deuses realmente que são, assim, destruidores. Os amonitas, como disse aqui na Bíblia, né, no estudo, era uma religião em que eles sacrificavam crianças para esse Deus. Então, na Bíblia, no Antigo Testamento, a gente vê essas barbaridades, né? Mas fica de exemplo e ensino para que a gente realmente volte o coração a Deus, porque apenas o nosso Deus é o único Deus, o que criou o céu e a terra e o que cuida da gente todos os dias. Então, vamos entregar a nossa vida a Ele, os cuidados a Ele, e que Ele esteja à frente, não só dessa sexta-feira, desse dia de hoje, dessa semana que já está aí no finalzinho, amanhã é final de semana já, mas de toda a nossa vida. E eu quero dizer, com tudo isso que a gente leu aqui hoje, que saiba que Deus está cuidando da sua casa, da sua vida, da sua família, e a única coisa que Ele pede em troca é obediência. Não faça igual a mulher de Ló e destrua
o seu lar, o seu exemplo, ou dê uma educação errada aos seus filhos, ou permita que os seus filhos estejam tendo uma criação em um lugar corrompido, como era Sodoma. Esteja em um lugar que seja abençoado pelo Senhor, e não um lugar deturpado, sem moral. Coloque isso na presença de Deus, que Ele vai te colocar, você e a sua casa, a sua família, em lugares certos. Fala, Senhor, eu quero estar no lugar certo que o Senhor escolheu pra mim, tá bom? Então, obrigada por estarem aqui nessa live muito especial. Bora fazer um print desse momento de devocional aqui com vocês. Amanhã a gente vem ler o capítulo 20 de Gênesis. Então, bora lá. 1, 2, 3 e... tira o print pra você postar nos stories e colocar capítulo 19 de Gênesis, check. Então, bora lá. 1, 2, 3 e... só pra quem não conseguiu de novo. 1, 2, 3 e... foi! Então eu te espero aqui amanhã para mais uma live de devocional. Provavelmente vai ser nesse horário, entre 7 horas, 7h30. A gente começa essa live aqui com vocês. Beijo, fiquem com Deus, até a próxima e tchau!